tarde a todos. Saúdo a todos com a paz de Cristo. E vamos estar meditando aqui na palavra de Deus nessa tarde. É interessante, né, que como Deus, o Espírito Santo de Deus, ele fala, né? Eu estava ali meditando justamente nessa questão do arrependimento, do pecado contra Deus e a predisposição que Deus tem em nos perdoar, em restabelecer uma aliança conosco. E como Jesus veio mostrar isso, o perdão de Deus. Jesus é a figura do perdão de Deus ao homem. Só que muitas vezes o homem não entende e não aproveita e não consegue discernir ou simplesmente despreza. Eu estava vendo aqui essa passagem em Mateus 27, que sobre Judas, quando Judas ele entrega Cristo e ele é levado, Jesus é levado para o governador Pôncio Pilatos, e aí Judas se dá conta do erro que ele tinha cometido. Em todo o tempo Judas achava que ele estava fazendo uma grande coisa, entregando Cristo, né? Ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus até. Ele achava que ele estava ajudando o povo judeu, entregando Cristo, porque aí Cristo poderia cumprir o seu propósito de estar libertando o povo judeu, porque na cabeça dele ele acreditava que a libertação que Jesus traria seria pela espada, seria pela guerra, e ele esperava até alguma reação de Jesus. Mas na verdade, quando ele viu que ele apenas havia entregado ao seu melhor amigo, aquele que ele considerava o seu melhor amigo, ele havia levado à morte, porque Jesus não encararia dessa forma, mas se entregaria a si mesmo por amor. Ele se sentiu o motivo, né? A gente sabe que já estava programado para Jesus vir e morrer na cruz, mas ele se sentiu como um traidor realmente, o motivo de Cristo ter sido levado para ser morto. E aí a sua consciência pesou, mas ele tinha duas atitudes a tomar. A primeira é ele ter aprendido com Cristo, porque ele andou 3 anos com Jesus. Ele via que Jesus era maravilhoso, era perdoador, que Jesus era amor, justiça, mas também misericórdia. Ele tinha 2 atitudes que ele poderia tomar. A primeira é lembrar que Jesus era tão misericordioso e ter um arrependimento genuíno, verdadeiro, autêntico, se humilhar, realmente se arrepender, pedir perdão a Deus, procurar se consertar daquilo que ele tinha feito. E a segunda opção que ele tinha foi a pior, foi a que ele tomou, né? Dele não se arrepender na verdade, mas sentir um remorso. Em vez de buscar o verdadeiro arrependimento, que é aquele onde a pessoa vai e pede perdão, ela se retrata, ela muda o seu caminho, não, ele simplesmente não teve essa atitude de se humilhar diante de Jesus, se humilhar diante de Deus, mas ele preferiu tirar a sua própria vida. E a gente vê aqui, né, em Mateus 27, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado não de arrependimento, você pode ver que a palavra aqui não é arrependimento, mas sim remorso, que é uma coisa muito diferente, né? Ele sabia que estava errado, ele estava assim, né, sentindo aquela mal-estar, porque ele sabia que ele tinha feito uma besteira, mas o que é o remorso? O remorso é você sentir mal, saber que você fez algo errado, mas você não toma uma atitude de arrependimento genuíno. E o arrependimento verdadeiro é quando você se humilha, você volta atrás, você se conserta, você pede perdão. E aqui ele teve o remorso, então ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Até que estava tudo bem, ele poderia ter continuado aí, ele reconheceu. Eles, porém, responderam: quem nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O problema foi aí, quando ele resolveu por sua própria conta e não se humilhou e pediu perdão. E a gente tem também na nossa vida essas opções, né? Às vezes a gente comete erros também. A gente crucifica Judas, porque Judas entregou o Filho de Deus, ele tinha que se matar mesmo, Judas tinha que ser morto. Mas quantas vezes nós também traímos a Cristo, né?
ele acabou, né, entrando ali num plano maligno, porque já estava programado para alguém realmente entregar a Cristo, já estava profetizado. E ele entrou ele se deixou desde o início levar para o maligno. Não foi ali que ele errou quando ele entregou a Cristo. Quando foi a Cristo, ele já tinha outras intenções. A gente vê que ele sempre estava, né, ali por trás dos comentários, ele sempre estava ali por trás das ofertas. A gente vê relatos aqui que ele já tomava das ofertas que eram feitas do dinheiro, que era para usar em prol da obra de Deus ali para os discípulos. Ele acabava se apossando daquilo que não era seu. Então, seu desvio de caráter foi desde o início. E ele tinha a oportunidade de resolver isso, de se consertar, vendo o exemplo de Cristo, ouvindo a palavra de Deus, se realmente se converter. Mas ele se deixou levar, a palavra de Deus entrava no ouvido dele e ao invés de descer ao coração e ficar, não, por esse desfecho a gente vê que não, porque senão o desfecho teria sido outro, né? Ele aprendeu com Cristo, esteve ali durante tanto tempo com Jesus, mas ele não deixou que a palavra de Deus mudasse o seu caráter, que realmente fizesse a diferença na vida dele. Ele ouvia, mas não botava em prática. Ele ouvia, mas não compreendia. Ele ouvia e não tentava compreender. E o que aconteceu? Um desfecho trágico, né? E quantas vezes acontece isso? Quantos também, né, no mundo, ouvem a palavra de Cristo, ou não estão perto daqueles que estão falando de Jesus, estão aí, de repente, envolvidos na obra de Deus, falam de Cristo. Aqui o próprio Jesus falou que muitos diriam: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome expulsamos demônios, assim como Judas, né? E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então Jesus, ele avisa que não é incomum acontecer isso. Aconteceu isso com Judas e muitas vezes nós o julgamos, mas quantos Judas tem hoje em dia, né, e já existiram na história? Tantos que tiveram a oportunidade de estar ao lado de Cristo, ouviram a palavra de Deus, até estiveram na obra de Deus, mas no final, em vez de eles continuarem com Cristo, em vez de eles dizerem não para o pecado, não para os planos malignos, eles se deixaram levar pelo pecado, né, pela ganância, pela sua própria vontade ou pela vontade da carne, e negaram Jesus até o final. E mesmo no final, sabendo que Cristo é maravilhoso, que Ele perdoa, dá chance, Ele regenera, não se arrependeram genuinamente. Isso acontece, né? Judas não foi o único. Judas não foi o único. Esse é um alerta para nós, para que nós não entreguemos o Filho de Deus por pouco, nem por muito, quanto mais por pouco. 30 moedas era um bom dinheiro. Não era pouco, dava para comprar um campo, né? Tanto é que depois que Judas se arrependeu, ele atirou as moedas no santuário, que ele não quis mais aquilo ali, ele sentiu que aquilo era maldição na vida dele. O que os sacerdotes fizeram? Pegaram aquelas moedas, não deixaram no santuário, porque é engraçado, né? Os sacerdotes não quiseram deixar as moedas no santuário, dizendo que aquilo ali, não, isso aqui é dinheiro que custou sangue. Aí eles tinham esse cuidado, né? Um santuário que era um santuário que eles achavam, né, que ali estava a presença de Deus, mas como eles não tiveram esse cuidado de não entregar o Filho de Deus, né? Ou se eles tivessem o mesmo cuidado que eles tiveram, as próprias 30 moedas que entregaram o Filho de Deus, eles tiveram cuidado para não colocar ali. Então eles sabiam também que tinha alguma coisa errada ali, né? Era preço de sangue. E eles tiveram todo esse cuidado. Não, com isso aqui a gente não pode deixar no santuário. Mas eles não tiveram o mesmo cuidado com Jesus, de não entregar um homem inocente. Eles não tiveram essa questão de evitar uma injustiça, entregando o próprio Filho de Deus, não é? Que eles não acreditavam que era o Filho de Deus, mas um homem justo que só fez o bem. Essa justiça eles não tiveram. Eles tiveram uma justiça, né, tão, comparando a isso, tão pequenina, não deixar um dinheiro que tinha sido entregue a um homem. Quer dizer, no fundo ele sabia que era um homem justo, porque olha só, isso aqui é preço de sangue, entregamos uma pessoa, não pode ficar no santuário, né? E aí eles não pararam para pensar: mas espera aí, mas a gente está entregando um homem, né? Isso é sangue que a gente está derramando, mas a gente não deveria fazer isso também. Isso aí eles não tiveram. Com Jesus eles não tiveram essa consideração que eles tiveram com o santuário. Mas o próprio santuário de Deus, que habitou entre nós, estava sendo entregue nas mãos dos malfeitores, dos assassinos. E isso eles não pensaram. Eles se importaram com o santuário terrestre, mas não se importaram com o santuário que era a presença de Deus entre nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Olha só que interessante, né? E Judas, quando ele se dá conta de que ele entregou aquele que
chamou de amigo. Aquele que só lhe fez o bem, aquele que lhe deu a oportunidade de estar com ele, de conhecê-lo, de ver as coisas boas que ele fazia, de ter o caminho da salvação. O que Jesus faz na nossa vida? Jesus só faz isso, coisas boas. Jesus só traz boas novas, ele traz saúde, ele traz abrigo, né? Ele nos livra do mal. Claro, como foi falado aqui, não é que a gente não vai passar por tribulações. Ele não nos engana e diz assim, no mundo você vai comigo, vai ser só feliz. Não, porque ele está no mundo que jaz no maligno. Ele avisa, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então ele está te garantindo que ele vai estar contigo, não é? Então, Jesus, ele só traz coisas positivas para a nossa vida. Não há nada negativo em andar com Cristo. Mas Judas teve essa oportunidade e muitos hoje também têm essa oportunidade de andar com Cristo pela fé, mas rejeitam, assim como Judas rejeitou. E aí, o que ele fez, né? Quando ele percebeu que ele havia entregue o próprio Filho de Deus inocente, ele saiu e enforcou-se. Ele não aguentou a sua mente, né, pesada, a sua consciência pesada. E hoje, aqueles que estão longe de Deus, aqueles que tiveram essa oportunidade de conhecer a Cristo, de ouvir as suas boas novas, de entender, né, que Jesus é o Salvador, eles também têm essa oportunidade de aprender com Cristo e muitas vezes não conseguem ter a força para negar o seu próprio eu, a sua própria vontade. Judas não teve força para negar a sua própria vontade de querer. Ele resolveu o problema de Israel. Vamos lá. Ele dá uma ajudinha para Jesus e achar que ele entregando Jesus, né, haveria guerra e Israel se levantaria contra Roma e eles venceriam. Ele quis fazer do seu próprio jeito. Ele não teve força para negar a sua ganância por dinheiro. O dinheiro falava mais alto na vida dele. Ele achava que o dinheiro era mais importante que o próprio amigo. E quantos estão fazendo hoje com Cristo isso? Estão achando que a sua vontade é mais importante do que estar com Cristo. Estão achando que seus prazeres são mais importantes do que estar com Cristo. Estão achando que o dinheiro, né, ganhar muito dinheiro, seja como for, é mais importante ter dinheiro, mais dinheiro do que estar com Cristo. Da mesma forma, estão negando o Evangelho da mesma forma que Judas negou. Mas aí, o que Jesus fez quando ele foi entregá-lo? Jesus chamou de amigo. Se Judas tivesse lembrado daquela atitude de Jesus. Jesus ali estava oferecendo perdão quando Judas levou aqueles guardas para irem em direção a ele. E lá, quando ele estava no Getsêmani orando, quando Judas chegou com os guardas, Jesus podia ter se levantado e falado assim, seu traidor, você é digno do inferno, mas o que Jesus falou? Amigo, por que vieste? Ele deu uma oportunidade de Judas refletir, o que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Olha só, ele ainda perguntou, o que você está fazendo? Por que você veio? Ele estava dando uma oportunidade de Judas parar para pensar e até ali se arrepender. E ele ainda disse, amigo. Ele não falou traidor, ele falou amigo. Dizendo o seguinte, você pode estar fazendo isso aí que você está fazendo, mas mesmo assim eu sou teu amigo. Eu quero o teu bem. Estou aqui, eu sou o mesmo. Ele me ofereceu o seu amor e a sua amizade, ainda sabendo que ele estava lhe entregando a morte por dinheiro. Olha que interessante, era o momento que Judas teria para cair em si, para se arrepender, não é? Para voltar atrás, mas ele continuou e ainda foi e deu um beijo em Jesus para entregá-lo. Ele fez um gesto, não é? Um gesto que parecia amigável, mas por trás ele estava traindo. E quantos estão fazendo isso com Cristo hoje? Estão, né, cheios de boas intenções, mostrando diplomacia, mostrando que é uma boa pessoa, mas por trás eles estão entregando o Filho de Deus por ganância, eles estão pregando o Evangelho por querer ganhar dinheiro, vendendo o nome de Cristo. Não é? Se fazendo uma coisa, passando por uma coisa e é outra. Jesus está dando ainda a oportunidade das pessoas se arrependerem. Jesus está dando a oportunidade ainda das pessoas voltarem atrás nos seus caminhos, se arrependerem, pedir perdão, se humilhar e reconhecer e dar um novo rumo à sua vida. Como Jesus deu essa oportunidade até para Judas.
Só que aí ele continuou e foi até o final. E quando ele viu que tinha entregue um filho de Deus, não é? Que aquele dinheiro começou, um dinheiro de maldição começou a pesar, ele ainda assim ele tinha oportunidade de voltar lá e debaixo daquela árvore onde ele ia se enfocar, ele se ajoelhar e pedir perdão a Deus. Mas ele foi em frente até o final e perdeu a coisa mais maravilhosa que ele teria, que era a sua vida eterna com Cristo, que ele ouviu Jesus falar lá com os discípulos: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele sabia: eu vou preparar o lugar, não é? Para que onde eu esteja, vós estejais também. Ele ouviu tudo isso, só que ele esqueceu tudo isso por causa da sua própria vontade, pelo desejo da carne, pela ambição pelo dinheiro, pela ambição pelo poder, por achar que ele poderia fazer do seu jeito, que ele é que tinha que prevalecer a sua vontade, do seu jeito, e não do jeito de Cristo. E assim hoje muitos estão ouvindo o Evangelho, não é? E estão tendo a oportunidade. Ainda há esperança enquanto há vida. Aquele que ainda não morreu sem Cristo, aquele que ainda não deu cabo da sua vida sem Jesus, não resolveu ajeitar as coisas por si próprio, tirar a sua própria vida pela consciência pesada, ainda há chance de arrependimento. E o que a gente está falando aqui, que o pecado, ele fere os princípios de Deus, ele fere. O que é o pecado? É você fazer aquilo que ofende a santidade de Deus, porque te destrói o teu próximo, destrói o plano maravilhoso que Deus criou para você, destrói a sua saúde, destrói a sua honestidade, destrói a sua inocência, destrói a sua consciência limpa, destrói, não é, um amor verdadeiro. Isso destrói a sua comunhão com Deus. A mentira, o engano, o querer ser mais que o outro, o querer resolver as coisas com as suas próprias mãos, o querer tirar a vida do próximo, se aproveitar daquilo que não é seu, não é? Então, essas coisas é que separam o homem de Deus. É o que faz mal para o próprio homem. E aí acaba cortando a comunhão de Deus com o homem. Porque faz mal para o próprio homem. Mas Deus ainda está dando a oportunidade de arrependimento. E a gente tem que mirar aqui no exemplo de Judas. Muitas vezes a gente julga Judas, a gente é maldito porque ele entregou Jesus. Mas quantos de nós tivemos atitudes semelhantes a ele em algum momento das nossas vidas e quantos têm? Quantos trocam Jesus por algo tão pequeno? Ou por um dinheiro até tão grande, mas que não chega aos pés de ter um Salvador maravilhoso, que não paga a vida eterna, não paga a bondade e o amor de Jesus, e ele deu a sua própria vida na cruz por nós, ele se ofereceu. Então, da mesma forma, nós devemos nos mirar no exemplo de Judas, não para condená-lo, porque isso é com Deus, mas para aprender, não é? Aprender com ele. Até o exemplo negativo dele tem algo a nos ensinar. Mesmo as coisas ruins têm uma lição para nos dar. Ele se perdeu, foi lá e se enforcou. Mas nós não devemos fazer a mesma coisa. Ao perceber que pecamos, ao perceber que desagradamos a Deus, lembremos de que Jesus nos disse amigo. O verdadeiro amigo dá a vida pelos seus amigos. Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer te perdoar. Assim como ele ofereceu perdão a Judas, muito mais a você. Ele está todos os dias à sua porta. Ele bate, como ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrirá, eu entrarei e cearei com ele. Olha só, ele é o amigo que bate a nossa porta para cear conosco. E o que quer dizer cear? Comer com alguém é ter comunhão. Quando a gente chama alguém, né, para comer, é porque a gente quer ter comunhão com aquela pessoa, quer passar um momento agradável. Comer é uma coisa agradável quando você está comendo uma boa comida, não é? Então, nos antepassados mesmo, na época mesmo de Cristo, quem convidava o outro para comer com ele era porque queria se achegar a ele. Queria ter comunhão com ele, queria uma amizade, era uma intimidade maior. Então abria a sua porta, recebia-o em casa e lhe oferecia um jantar. É porque eu estou dizendo que eu quero estar com você, eu quero ter amizade contigo. Era uma coisa mais do que simplesmente comer para matar fome. Era ter um relacionamento com aquela pessoa, iniciar um relacionamento com aquela pessoa, não é? Então, assim
Jesus está dizendo? Eu quero ter um relacionamento de amizade contigo. Eu quero estar na sua vida. Eu quero guiar a sua vida. Aquele que abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com ele. É o que Cristo quer fazer, não é? Então não sejamos como Judas, que foi e desperdiçou uma grande oportunidade de ter Cristo na sua vida pela eternidade. O trocou, não é? Mentiu para ele, e ainda que quando ele deu-lhe a oportunidade de arrependimento, o chamou de amigo, ele deu aquela oportunidade dele, ele desprezou. Hoje Deus está dando oportunidade para cada pessoa que ouve a sua palavra. Cada um que ouve o Evangelho está tendo a oportunidade de rever a sua vida e ter a Cristo como seu Salvador, de dizer um sim ou um não. E aí depende de nós deixar que Cristo continue. E aqueles que conhecem o Evangelho e que muitas vezes, mesmo conhecendo, não conseguem deixar que Cristo seja o seu guia, querem ser os seus próprios guias, querem que prevaleça a sua vontade, Deus todos os dias nos dá uma oportunidade de arrependimento até o final da nossa vida. Ele está sempre mandando alguém para avisar. Ele está sempre mandando um aviso. Sempre alguma coisa acontece para nos avisar. E mais uma vez Deus está nos avisando, que Ele quer. Hoje foi falado sobre isso aqui. Olha, você sabe quando você está errado. Você sabe quando você está fazendo uma coisa que é errada. Geralmente aquilo que se faz errado se faz às ocultas. Assim como Judas entregou Jesus sem que ninguém soubesse. Ele fez toda uma... Jesus falou para ele, vai, faz o que você tiver que fazer lá. Quando ele estava na mesa com os discípulos ali, ele podia ter se arrependido, não ido. Ele podia ter dito, olha, eu queria fazer isso. Mas não, ele saiu de fininho, sabia que estava errado, foi escondidinho e continuou o seu plano. E toda vez que a pessoa está em pecado, ela está tudo pelas costas. Ela não faz as coisas às claras, como foi dito aqui. E a gente sabe quando está errado. A criança, quando está errada, ela sabe, ela esconde do pai e da mãe o que está fazendo. E hoje, Deus está nos dando a oportunidade, toda vez que a gente sentir que está errado, a gente pedir perdão e Ele renovar o pacto conosco. É a gente continuar nesse pacto da graça, da misericórdia, da salvação. Mas depende de nós. Não deixar que o pecado nos domine e que ele prevaleça na nossa vida. Depende de nós dizer não ao pecado. Dizer não àquelas 30 moedas que parecem tão agradáveis, mas que vão custar sangue. Que vão custar vida. E dizer sim a Cristo, que é a nossa vida eterna. Que nós meditemos nessa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te faça compreender, que Deus abra o teu entendimento, que o Espírito Santo fale no teu coração a cada dia, que o Espírito Santo de Deus possa fazer no teu coração aquilo que o ser humano não pode fazer, que é fazer com que você compreenda a vontade de Deus na tua vida, mas para isso você precisa abrir o teu coração e deixar que Ele entre e que Ele fale e que Ele te guie, amém? Que Deus te abençoe. Eu vou passar a palavra para o pastor Marcelo Parelha.